Muito bem-vindo à primeira aula de análise mecânica de exercícios. Neste módulo, eu analiso diversos exercícios, diferentes variações, comento exercícios, como é que tu podes torná-lo mais eficiente para o grupo muscular, como é que tu podes torná-lo mais leve. O que é que vai acontecer nestas aulas? Nós vamos ver passo a passo aquele método que eu te ensinei para tu identificares o que é que está ou não está a participar no exercício, que eu vou referir várias vezes para isso ficar bem na tua cabeça. Vamos analisar o perfil de resistência do exercício, alguns cuidados a ter dos mesmos e também vamos falar de algumas considerações que podem estar a acontecer e que tu não estás a pensar nisso. Depois, algumas estratégias que podes utilizar para maximizar então o rendimento nesse mesmo exercício. Estas aulas antes eram muito grandes, agora são muito mais pequeninas. Elas têm no máximo, eu tento que seja 15 minutos para ser bastante eficiente. Então, podes ver aqui três, não, quatro exercícios que são basicamente o mesmo, que é o tríceps kickback na polia. E a execução dos mesmos vai influenciar a participação muscular e o perfil de resistência. Isto é, onde é que o exercício é mais difícil ou onde é que o exercício é mais fácil, onde é que vamos experienciar também mais forças articulares ou menos forças articulares. Repara bem que nas primeiras três imagens, da esquerda para a direita, é bastante consistente, a posição do corpo está paralela ao chão. No último, o corpo já não ficou tão paralelo ao chão, peço desculpa, foi uma limitação minha. Mas imagina, eu depois vou falar que se o corpo estivesse mais para a frente, o que é que iria influenciar. O que difere aqui é a direção de puxada do cabo. Como tu aprendeste nas aulas de direção e sentido da resistência, se nós mudamos a direção até a posição do corpo, poderá mudar a participação muscular. Aqui não vai mudar tanto em si a participação muscular, mas muda mais o perfil de resistência do exercício. Mas chega de chat e vamos então começar a analisar cada um destes cenários em diferentes posições. Então, cotovelo totalmente relacionado. Antes disso, até, qual é o objetivo do tríceps kickback? Normalmente, o tríceps kickback é realizado para trabalhar o tríceps braquial porção longa no máximo encurtamento. Relembrando, o que é que o tríceps braquial faz? No ombro, ele faz extensão do ombro e faz adução do ombro. Nesta imagem, podes ver que o cotovelo está atrás da linha do corpo, do tronco neste caso, então ele está em adução e o braço está junto ao corpo, está em adução e está em extensão do ombro. Então, no ombro ele está encurtado. E depois no cotovelo ele realiza extensão. Então, no final da concêntrica, ele vai estar encurtado nas duas articulações. Então, é por isso que neste exercício nós sentimos muito mais o tríceps comparativamente a um overhead, a um exercício que seja feito aqui na polia em que nós nem sentimos o tríceps a alongar. Contudo, a literatura mostra que este tipo de exercícios não é o mais eficiente caso nós queiramos maximizar a hipertrofia. Este exercício gera ganhos hipertróficos, ou seja, aumenta a massa muscular. Não há dúvidas disso. Contudo, se nós quisermos maximizar, ou seja, tirar o máximo de rendimento daquilo que as nossas musculaturas conseguem fazer e ter o máximo de massa muscular possível, este não é a melhor opção comparativamente a outros. Mas eu utilizo este exercício. Quando é que eu utilizo mais este exercício, por assim dizer? No final do treino. Porquê no final do treino? Porque uma sensação deste exercício é que o músculo a contrair mais, as pessoas pensam que o músculo está a trabalhar mais e saem do treino com aquela sensação de, epá, trabalhei este músculo. Pronto, pomos no início, quando ele está mais fresco, exercícios que trabalhem o músculo mais alongado, que vão gerar mais resultados, por assim dizer, hipertróficos. Contudo, no fim, eu meto este exercício porque é isso que ele vai sair do treino com isso na memória. Quando tu estás a analisar um exercício, coisas que deves de ver. Então, vamos pensar na nossa lista que eu já te ensinei noutras aulas. Primeira coisa de todas é o ponto de aplicação da força. É a primeira coisa de todas. Depois, que movimentos articulares é que estão aqui a acontecer? Neste caso, é uma flexão e é uma extensão. Se é uma flexão e é uma extensão, então isto é no plano sagital. Logo, nós temos que colocar numa perspectiva perpendicular ao plano sagital, que é uma perspectiva lateromedial, que é como nós estamos a ver o exercício nesta imagem. De seguida, temos de identificar a direção e o sentido da resistência. Aqui, como é que uma polia é muito mais fácil de identificar. Que articulações é que estão a ser desafiadas? Neste caso, será o ombro e o cotovelo. Claro que há outras, mas simplificando, serão estas duas que eu agora mencionei. Cotovelo e ombro, em que o cotovelo vai aparecer uma bolinha amarela para identificar o eixo do cotovelo e depois uma bolinha azul para identificar o ombro. Depois vamos ver o braço de meta resistência, que é a distância perpendicular, que faz um ângulo de força de 90 graus com a linha da força, faz assim, os dois perpendicular, tem de fazer 90 graus. O braço de momento
com a linha da força. E depois analisamos o perfil de resistência, ou seja, como é que varia a resistência ao longo da amplitude de movimento. Assumindo que o F é constante, a variação da resistência virá da variação do braço de momento da resistência. Para uma mesma força, um maior braço de momento, uma maior resistência. Para uma mesma força, um menor braço de momento, teremos então menos resistência, porque resistência, se te lembras, é torque, e torque é igual a força vezes braço de momento. Menos braço de momento, menos torque da resistência, menos desafio para o músculo e também para as articulações. Ponto de aplicação da força neste caso será na minha mão e direção e sentido. Eu prolonguei a linha da força, ou seja, o correto seria só aparecer da mão para baixo e da direita para a esquerda, mas eu prolonguei esta linha da força porque é mais fácil nós analisarmos os exercícios desta maneira. De seguida, aparece aqui o eixo do cotovelo. Agora, a meio da amplitude de movimento, vemos que a direção mudou um bocadinho. Claro que ele está sempre a vir aqui do cabo, mas repara que esta linha ficou mais horizontalizada. E agora temos esta linha amarela. O que é esta linha amarela? É o braço de momento da resistência. Na primeira eu não tracei porquê? Porque a linha da força praticamente atravessa o eixo articular. Quando a linha da força atravessa o eixo articular, há zero braço de momento. Então, 1000 newtons, que é força, é massa vezes aceleração, 1000 newtons vezes zero braço de momento dá zero. Então dá zero torque. Se há zero torque, há zero resistência. Então, nesta primeira imagem, para a articulação do cotovelo, há zero desafio. Ou seja, o tríceps aqui não está a fazer nada. Já nesta segunda imagem, temos força, temos um braço de momento, então temos torque. Então, mal nós começamos o exercício, começa a haver desafio para a articulação do cotovelo. Contudo, o que é que está a acontecer aqui? É que no máximo alongamento, nós não temos desafio para estas musculaturas. O que, do ponto de vista hipertrófico, não é tão interessante. Onde é que pode ser interessante ter assim? Se a pessoa tiver muito desconforto nesta posição. Diminuímos a exigência muscular, vamos diminuir as forças articulares e também as forças para as outras estruturas, e então ela pode continuar. Imaginem que é só neste ponto específico que ela tem alto desconforto. Podemos reduzir bastante a resistência nesse ponto da amplitude do movimento e depois, progressivamente, alterando a direção da resistência ou a posição do corpo, vamos começar a introduzir resistência. Depois, no final da extensão, vemos que esta distância perpendicular da linha da força ao eixo para o cotovelo está ligeiramente menor. Não muito, mas está menor. Agora, olhando para a articulação do ombro, o que é que nós vemos? Um perfil bastante semelhante, em que tem um menos no início, porque tem menos braço de momento, aumentou ao meio da amplitude de movimento e depois voltou, manteve, se calhar aumentou para a articulação no ombro no final da extensão do cotovelo. O que é que então nós podemos ver aqui? Quem é que está a ser desafiado? Está a ser desafiado, na primeira imagem, os extensores do ombro, porque a resistência está a tentar induzir uma flexão do ombro, está a tentar puxar o meu braço para a frente, iria criar um movimento articular. Esqueci de mencionar isto, que era outra linha, que é que movimento articular é que a resistência está a tentar induzir. Se a resistência estiver a tentar induzir uma flexão, são os extensores. Se estiver a induzir uma abdução, são os adutores. Se estiver a tentar induzir uma rotação lateral, são os rotadores mediais. Neste caso, no ombro, está a tentar puxar o ombro em flexão, desafio para os extensores do ombro. Neste caso, bastante desafio até para o deltoide posterior. Agora, a meio da amplitude de movimento, continua a haver desafio para o ombro, para os extensores do ombro, ok? Porque a direção da resistência manteve-se e não passou para o outro lado do eixo, como vocês estão lembrados. Passar para o outro lado do eixo é que muda os opositores da resistência. Aumentou o desafio para os extensores do ombro. E para o cotovelo, temos desafio para os extensores do cotovelo, porque a resistência está a tentar dobrar, está a tentar criar uma flexão do cotovelo. Se a resistência está a tentar criar uma flexão do cotovelo, quem vai ter de se opor serão os extensores do cotovelo. E no final, a mesma coisa a nível de participação muscular. Continua a ser extensores do ombro e também extensores do cotovelo. E é isso. Agora, o perfil da resistência neste cenário seria um zero, mais, a meio da amplitude teria o pico e depois ele cairia. Com exercícios com o cabo, quando é que a resistência atinge o pico? É muito fácil. A resistência atinge o pico quando o cabo fica perpendicular à alavanca óssea. Neste caso, ela teria um pico de resistência e pode não acontecer ela ficar a 90 por causa da direção, mas onde ela seria mais pesada seria se ela estivesse a puxar para aqui, porque estava a puxar de forma perpendicular no braço. E aí era onde seria maior. Ok? Pronto.
tudo bem a partir de aqui. Então, provavelmente houve entre esta posição e esse pico da resistência e depois diminuiu, sendo que a diminuição, como podem ver, do meio para o final não é muito acentuada. Agora, vamos analisar, subindo um bocadinho a polia, acho que subi 2 níveis a polia, mantive a posição do corpo o melhor possível, ponto de aplicação é exatamente o mesmo, lá nos eixos é tudo igual. Agora, repara bem que existe braço de menta-resistência no início para a articulação do cotovelo. Então, se existe braço de movimento agora, isso quer dizer que agora, no início da amplitude de movimento, quando o cotovelo está em máxima flexão, e depois pode haver pessoas que ainda conseguem flexionar mais, mas neste caso isto seria a minha máxima flexão, eu agora tenho desafio para os extensores do cotovelo no alongamento, coisa que anteriormente eu não tinha. Aumentou também a meio, e repara que está quase a puxar na perpendicular o meu antebraço, e agora diminuiu. A nível do ombro, também temos sempre o braço de momento para a articulação do ombro. Ainda que ele é menor, aumenta a meio, a 90 graus, flexão do cotovelo, e depois volta a diminuir. Os mesmos grupos musculares, só que agora, antes, no início, não havia qualquer desafio para os extensores de cotovelo, e agora há. E repara que aumentou o desafio no alongamento e diminuiu o desafio em termos de braço de momento do encurtamento. É isto que acontece. Há sempre aqui um give and take. Se eu aumento a resistência num ponto, vou diminuir noutro ponto. A nível do perfil de resistência, será semelhante, mas agora já não começa no zero. Isto é um perfil de resistência menos, 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 mais e menos no encurtamento. Agora subi mais um bocadinho a polia e tentei manter a posição do corpo. O que é que nós podemos ver aqui? Que há desafio para a articulação do cotovelo no início. Braço de mento. A meio, sendo que aqui já não é bem a meio era se o braço estivesse mais a 90 graus, aqui já não está bem a 90, está bem a 120. E depois diminuiu. Ou seja, a tendência que me parece acontecer aqui é um menos, mais, menos a nível do cotovelo, sendo que há sempre desafio para os sensores do cotovelo. A nível do ombro, bastante semelhante em termos de perfil de resistência, mas um bocadinho mais leve, se calhar, no alongamento. Agora vamos ver o que é que acontece se o cabo estiver praticamente a vir de cima. Ora, cá está. Desafio para a articulação do cotovelo. Desafio para a articulação do cotovelo um bocadinho maior, sendo que ele seria maior era quando o braço ficasse perpendicular ao corpo, em que a mão iria mais ou menos para aqui, ok? E depois, aqui ele já passou os 90, e depois diminuiu. Repara bem, anteriormente, quase que o pico da resistência era no encurtamento. Agora, onde a resistência é menor, é no encurtamento. Porquê? Bastou mudar a direção da resistência. Caso o meu corpo estivesse mais inclinado à frente, como nas outras imagens, o que ia fazer é que no final o cabo ia estar mais próximo do meu cotovelo e então a resistência ainda seria menor, quer para o ombro, quer para o cotovelo nessa posição. Mesmo a participação muscular continua a desafiar extensores do ombro e extensores do cotovelo, mas mais resistência num ponto e menos resistência no outro. Se o vosso aluno tiver desconforto no final da extensão do cotovelo, como eu tive, manipulamos a resistência para a direção da mesma para que o braço de dentro seja menor nessa posição. Caso seja a meio, manipulamos a resistência para isso. Caso seja no alongamento, manipulamos também a resistência para isso acontecer. O perfil de resistência agora é menos, mais, menos, menos. Menos, menos, porque onde eu menor o braço de movimento é neste ponto da amplitude de movimento. Ou seja, o mesmo exercício, mas com diferentes perfis de resistência, com diferentes demandas para as musculaturas em diferentes posições. Claro que a carga provavelmente utilizada será diferente. Fazer este exercício ou um tríceps push-down, como vamos ver noutra aula, vai ser exatamente a mesma coisa. Mas isso depois será outra história. A vantagem que eu vejo do kickback é que está sempre aquele lá e o braço tem que estar elevado. Tem que estar acima do tronco, é mais fácil de perceber. Depois, outra coisa que tu vais aprender mais à frente, principalmente quanto mais o cabo, pode ser nesta imagem, está-te a puxar assim para a frente, como acontece cá, é que depois vai haver outra força secundária a atuar sobre os nossos pés. Mas isso falarei mais noutras aulas, não vou agora estar-me a alongar com isso, ok? Fica assim um bichinho na cabeça. Então, relembrando, quando estás a analisar um exercício, tens de ver o ponto de aplicação da força, tens de perceber onde é que está a direção e sentido da resistência. Que movimento articular é que ela está a tentar induzir? Está a induzir uma flexão ou uma extensão? Se está a induzir uma flexão, tu estás-te a opor com os extensores.
Tens de colocar qual é o plano, então, se sabes qual é o movimento que ele está a tentar induzir, por exemplo, está a tentar induzir uma flexão, então tens é o plano sagital, se está a induzir uma adução, é o plano frontal, se está a tentar induzir uma adução horizontal, é o plano horizontal. E depois os respectivos eixos, lateral-medial, anterior-posterior ou superior e inferior, para tu teres uma boa perspectiva para analisar exercícios. Tens de estar a analisar sempre os exercícios de forma perpendicular ao plano. Depois de escolher ver quais são as articulações que estão a ser desafiadas. De seguida, terás de ver então o braço da resistência em cada um dos pontos para perceber como é que a resistência varia ao longo da amplitude do movimento e entender depois então o perfil de resistência para perceber onde é que está, onde é que é mais fácil e onde é que é mais difícil e para ver também se a linha da força não passa para o outro lado do eixo e começa a mudar as musculaturas que estão a participar como opositoras da resistência. Tens aqui então, as musculaturas desafiadas, em que todas elas estão a ser mais desafiadas. Dorsal aqui não é grande coisa, será mais o deltoide posterior por questões que eu irei falar mais à frente. O peitoral maior também não, mas repara, tríceps braquial, o ombro e tríceps braquial também no cotovelo, porção longa, que é a única que é biarticular no cotovelo, a nível de extensores, que está a ser bastante desafiada. Espero que tenhas gostado desta aula, que fiques consigas, vais treinando, faças tu, tenta fazer tu traçar a linha da força, que o cabo é um bocadinho mais fácil, comparativamente a alguns pesos livres e então comparado a máquinas muito mais fácil é, mas faz tu o exercício, vê se depois bate certo ou não, vê se tem algum erro na aula e espero por ti na próxima aula. Continua a estudar com o Exercise Matrix University para seja um profissional de excelência baseado em evidência. Até à próxima aula.